Estamos de volta com o nosso Imersão Lobas. Eu espero que vocês tenham comido alguma coisa. Eu meio que engoli rápido um atum, porque agora eu sou muito saudável. A equipe, nós trocamos de estúdio, fizemos um cenário todo especial que tem a ver com beleza. Porque menopausa tem a ver com beleza. Apesar de todas as quedas hormonais e desacelerações, a gente sim pode cultivar a beleza. A gente sim pode estar mais preparada. A gente sim pode pegar alguns processos pontuais, inclusive na nossa beleza, e trabalhá-los da melhor forma possível para que a gente tenha um retorno e satisfação. E como é bom a gente ter um cabelo saudável. E como esse cabelo na menopausa parece que vai afinando, caindo, quebrando, meu Deus do céu. Super complicado, né? Por isso eu trouxe uma especialista. Eu trouxe a tricologista e farmacêutica Natália Nadur. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Maria. Nath, prazer estar aqui. A Nath, eu comecei um tratamento com ela, lá na TV Aparecida, né? Porque a Nath é do interior. Se apresenta, Nath, primeiro. Toda a sua formação. Boa tarde. Eu sou a Natália, eu sou farmacêutica, especializada em tricologia e terapia capilar. Eu atuo na área de devolver e manter a saúde do couro cabeludo e dos fios, né? Atualmente eu tenho uma clínica que busca isso, né? Mudanças, melhoras na estrutura do fio. Do cabelo. Entendi. E a farmacêutica, ela estuda, no fundo você sabe tudo como é composto esse fio. A composição do fio e também dos produtos para melhorar as condições das queixas, né, e dos cabelos. Então, a gente tem aqui alguns produtos, inclusive da linha da Natália, que ela criou uma linha porque ela é farmacêutica, e também outros produtos que ela vai indicar como, não é só antifreeze, né, é para proteção solar, inclusive. Proteção solar, proteção térmica, proteína, suplemento oral também. Gente, se eu for levar tudo isso, as escovas, né, as escovas de cabelo que ela indica para não quebrar esse fio. Enfim, tem muitas coisas aqui que a gente vai mostrar ao longo dessa explanação da Natália e alguns slides também explicando como o fio ele é formado, a questão do envelhecimento, dos grisalhos, por que o cabelo ele fica mais, como se fosse mais rebelde, assim, fica mais difícil, mas também ele dá uma estrutura que seu cabelo tinha lá no passado, né? Mais ou menos. A Natália vai explicar. Mas para vocês entenderem agora tudo e como eu tinha o meu cabelo e como era o meu cabelo lá por volta de 2018, mais ou menos, que eu acho que é quando eu comecei, né? 17, isso, o tratamento 17, com você. Né? Essa é uma fase ainda... Vou colocar na tela. O slide já está sendo colocado? Está colocado? Só que me confirma, porque depois a gente vai passando. Então, esse é o meu cabelo lá por volta de 2019, 2020. Antes, quando eu comecei com a Natália, meu tratamento, era um pouquinho antes, e aí já está restabelecido do que era. Né? Quando eu cheguei, pode passar o outro slide. Quando eu cheguei no seu olha isso. Meu Deus do céu. A gente vê quebras, tá vendo? O cabelo com afinamento embaixo. Pode descrever. Né? Então, assim, no fio, né? Quais as características que a gente vê? Não do envelhecimento em si, que a gente está falando de idade, mas até dos procedimentos químicos e externos, né? Danos solares, danos térmicos, que tem bastante, e a química que a gente vê a descoloração. Você vê que nesse cabelo, Nath, ele estava bem quebrado e a ponta muito, muito ruinzinha. A gente fala rala ou com uma certa transparência, né? Porque os procedimentos químicos fazem isso principalmente porque penetra no córtex essa descoloração, tirando os aminoácidos, que são as proteínas. Quando você tira muita proteína, você perde massa capilar, que a gente fala. Fica um cabelo mais quebradiço, um cabelo mais leve, né? Que parece que é um cabelo difícil de disciplinar mesmo. Difícil de disciplinar. Isso que a gente ouve nessas propagandas. Discipline seu cabelo. Porque ele fica indisciplinado. Né? A elasticidade do fio é muito comprometida porque atingiu dentro do fio, tá? Mostra mais um slide para vocês verem
Isso eu já tinha. Aí eu estava começando o meu processo, eu já tinha os grisalhos, mas eu tinha muitas luzes em cima ainda. E as pontas eram reflexo dessas luzes aí. Mas aí eu comecei meio que a transição, que eu comecei e parei, você não pegou tanto essa época que eu comecei, de fato, a transição. E aí, aos poucos, quando eu fui trocando praticamente de cabelo, que aí eu senti mesmo uma super melhora. Deixa eu ver a próxima foto. Você vê, muito do Indisciplinado, eu tava com mega hair nessa época, você também, né? Eu tava com mega hair, né? Isso, quando eu te conheci, você tinha o mega, tanto que no couro cabeludo, quando a gente fez a tricoscopia, que é o exame que a gente faz com microscópio, que a gente vê o couro cabeludo de uma forma ampliada, quais as características que a gente encontrou, né? Vermelhidão, tração por conta do mega hair, descamação, porque aumenta muito ali proliferação de fungo, bactéria, porque tem maior umidade nesse mega hair, né? Então, o que me chamou muita atenção foi a inflamação que você tinha no couro cabeludo. E a gente foi tratando, né? Porque o couro cabeludo é a parte viva do cabelo. O fio já é um processo de queratinização, né? Que é a queratina, por isso que a gente fala que o fio é uma estrutura morta. Então, se trabalha tanto o couro cabeludo para poder ter um fio mais saudável, isso refletir no fio. Né? E vocês vejam que eu usava o mega hair, né? Que é o que a gente chama de extensão, alongamento, né? Tem vários nomes, mas no fundo é a mesma coisa. Costurado, que não era, que fazia tração, mas era um pouquinho melhor. E eu não usava para comprimento, porque as pessoas, você vê assim, só quem tem mega hair era para ter cabelão. Eu usava justamente porque eu tava sem cabelo. Com muita queda, e eu já não tinha cabelo, eu já não via esse cabelo que eu tenho hoje, eu não via mais. Então eu tinha que usar o mega para dar uma encorpada no meu cabelo, o que acontece com muitas mulheres, por isso que eu quis trazer esses slides, para que vocês não achem que é um processo de um mês, de um dia, ou que vem de uma propaganda de shampoo. Não vai acontecer. Então, agora, Nath, agora que a gente já mostrou um pouco do meu cabelo quebrado e tudo isso, e antes da minha transição, e não é porque meu cabelo mudou, é porque tá grisalho, melhora mesmo, mas existiu e existe, eu nunca tratei tanto meu cabelo como eu trato hoje, e começou com você. Então, muito obrigada por tudo isso. A gente vai começar por um slide, e eu quero que você pontue. Esse daí também já era um pouco... Aqui. Eu queria que você explicasse, e aí o pessoal na técnica vai subindo, pondo na tela cheia esses slides e também voltando aqui pra gente, tá? Fazendo o vai e volta aí. Eu queria que você falasse um pouco desse nascimento do fio, que né, esse pra cima aí, que é o fio, mas ele nasce lá embaixo. Isso. Lá na camada mais interna. Tá, né? que é essa camada amarela. Você tá vendo bem? Você é míope, né? Tô vendo. Tá vendo? Então tá bom. Tá. Então, eu sempre falo, quando essa é a estrutura da pele padrão que a gente utiliza, né? E que tem dividido por essas 3 camadas, hipoderme, derme e epiderme. A epiderme já é essa pele que a gente consegue tocar do couro cabeludo. Tá. E aí, os fios é quando sai e já entram no processo de queratinização, que é a queratina, tá? Quando você fala que o cabelo não é um processo muito rápido, realmente, tá? Ele tem um ciclo de vida dele, tá? E é sempre a médio ou longo prazo, não é muito rápido mesmo, igual você falou. Essas questões de marketing que às vezes promete uma recuperação muito rápida, na verdade isso não existe porque não é o fisiológico, ok? Para o ciclo do cabelo, ele tá saudável, esse cabelo crescer saudável, precisa de muita coisa. Então, ali a gente tem as glândulas sudoríparas, que controlam a oleosidade, o músculo eretor, que faz nascer o pelo, né? Aqui está a microcirculação sanguínea, então a gente precisa irrigar, né? Trazer Por isso que a massagem é importante. Isso, para melhorar a microcirculação. Até o shampoo que você utiliza, né? Antes a gente falava muito que o shampoo tem pouco contato com a microcirculação sanguínea, que fica ali de 2 a 3 minutos. Hoje já tem estudos que comprovam, por exemplo, a cafeína, nesses 2 minutos de contato, já traz uma energia para a célula. Então, tudo que você joga
joga ali, você pode ter uma absorção, mesmo sendo rápida. Então, é interessante você trazer o adubo para sua terra, que é o couro cabeludo, para o seu fio nascer com uma estrutura mais forte. É importante também a gente ressaltar que, assim, no slide tá bem claro aí, que quando você vê onde que o fio nasce, depende totalmente da sua alimentação, da água, do quanto de água que você toma, e por isso que a gente tem que se hidratar. Enfim, esse fio, você vê que ele tá lá, ele começa lá embaixo, então ele vai como se fosse como um bebê, né? Que você que tem 2 filhos, já tive uma aí, a maioria das mulheres que tá aqui também já teve filhos, o bebê ele suga tudo, ele suga tudo, ele absorve. E esse fio de cabelo, ele vai até um limite. Isso. Agora, quando você não tem, o que acontece, Natália? Ele não tem os nutrientes, não vai ter as substâncias para ele poder evoluir, né? Então, o que acontece? A gente não pode tratar o cabelo como uma parte isolada do nosso corpo, tá? No fio, a gente tem uma estrutura ali que chama papila dérmica, tá? A gente tem na próxima slide ou não? Eu acho que não tem a papila, mas assim, vou falar uma pinceladinha para entender. Essa papila dérmica, ela é uma estrutura que tem comunicação do meio interno com o externo. Então, se você não tem uma boa alimentação, né, rica ali em nutrientes, se você não tem um bom estilo de vida, essa questão do fumo, né, de excesso de ingestão de bebidas alcoólicas, né? Tudo isso está sendo absorvido e vai ser refletido no seu cabelo. Então, né? Às vezes a gente gasta fortunas em tratamentos e fala assim, vai recuperar. Aí a pessoa o fumo, ele prejudica muito, eu queria que você falasse sobre isso. Então, assim, não adianta você continuar com hábitos que não vão gerar saúde para o seu cabelo e pagar tratamentos estéticos e capilares revolucionários, porque não funcionam a médio e longo prazo. Não vai funcionar, pode te dar um brilho lá, por isso que quando a gente sai do salão, a escova e não sei o quê, mas vai no dia a dia. Temporário, né? Vai no dia a dia para ver como que tá aquele cabelo. Passa o próximo slide, Nath, que eu acho que você pode explicar bem sobre isso. O que é esse ciclo de vida do cabelo? O que é exatamente, como funciona? Eu costumo falar que o cabelo, ele tem um ciclo de vida como a gente nasce, cresce e morre. O cabelo, ele tem um raciocínio bem próximo ao nosso, tá? E o cabelo, ele não é estático. Né? Esse ciclo de vida dele acontece simultaneamente. Nós temos a fase anágena, que é a esquerda. Isso, que é a esquerda, que é a fase de crescimento, e ela é determinada geneticamente. Os estudos falam que ela pode durar de 2 a 7 anos. Então, 2 anos são aquelas pessoas que têm pouco cabelo, ou um cabelo que nunca passou de um certo comprimento do ombro, vamos supor. E temos os de 7 anos, que é uma Rapunzel, por exemplo, vamos dizer assim, tá? Peraí, isso é quando a gente nasce, é isso? Isso. Essa fase anágena? Isso, é determinada lá na 16ª, 19ª semana na barriga da nossa mãe, na gestação. Tá. Aí vai determinar também, vai determinar totalmente como vai ser seu cabelo pela genética. Isso, pela genética. Então, a fase anágena, a gente não consegue modificar com todo o estímulo possível. Eu não consigo uma pessoa que tem pouco cabelo, que tem uma fase, vamos supor, de 2 anos, tornar ela 7 anos, porque isso é geneticamente determinado. Por isso que a gente vê pessoas que, independente do envelhecimento, já tem pouco cabelo desde sempre. Isso. Um exemplo é a Xuxa, que é bem famosa e ela nunca escondeu isso. Ela tem cabelos bem curtinhos, tanto que ela sempre usou o cabelo mais curto, porque eu acho que se sentia mais... Sentia melhor, né? Sim. E também, às vezes, também não cresce muito. Não cresce. Então, isso não tem como a gente modificar. Só que se ao longo dos anos a Xuxa foi perdendo mais cabelos do que ela tinha, a gente consegue ir resgatando com tratamentos e melhorando, né, vendo as causas desse acontecimento. Mas a gente não consegue modificar nessa fase anágena, tá? Depois que o fio ficou nessa fase de crescimento, ele vai para uma fase que a gente chama catágena, que é a fase de repouso, que dura entre 3 a 4 semanas, tá? Depois dessa fase, o fio já começa o desprendimento, que é a fase telógena,
que é a fase de queda, que dura de 3 a 4 meses, tá? Por isso que os tratamentos de cabelo, de recuperação, a gente sempre dá um mínimo de tratamento de melhora 90 dias para frente, tá? Então, esse fio, o fio vai cair. O que a literatura fala? Que 90% dos nossos fios, quando a gente fala de um ciclo saudável, está na anágena, tá? E mais ou menos de 10 a 15% dos fios na fase telógena. Então, como o cabelo cicla, é normal, viu, mulheres, o cabelo cair. A gente não quer que às vezes caia nenhum fio, mas é normal. Por isso que tem aquela contagem de 100 fios por dia, mais ou menos, por conta desse ciclo simultâneo que acontece. Que deve cair, que pode cair? Que pode cair, que é normal cair. Está dentro do ciclo saudável, fisiológico, cair uns 100 fios, 120 fios por dia. E essa troca é feita de uma forma rápida. Esse fio que está se desprendendo, já tem outro ali embaixo nascendo. Se não tiver nenhuma patologia envolvida. Sim. A pessoa que faz quimioterapia, por exemplo, que daí ela para, né? Isso. A quimioterapia é um exemplo, por exemplo, que quando eu falei que a fase anágena, 90% dos fios que está dentro dela, né? O que acontece? Quando a gente fala de eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo, são os fios telógenos, Maria, que estão caindo. Eles já passaram pela anágena e pela catágena e estão caindo, tá? Quando a gente fala de quimioterapia, são os fios anágenos, por isso que a pessoa perde quase todo o cabelo, porque ela vai perder 90%, é eflúvio anágeno e não telógeno. Entendi. Tá? O telógeno seria o natural que a gente vai perder. Os anágenos a gente não pode perder, porque eles têm que estar ali em crescimento. Né? Por que na menopausa a gente perde tanto cabelo? Por conta, principalmente, do hormônio estrogênio, que é o hormônio feminino, né? Que ele faz parte do aumento da fase anágena. Se ele diminuiu, o que acontece? Ele vai acelerar a entrada dos fios nessa fase telógena. Então, muitas mulheres não sabem, mas na menopausa, às vezes no climatério, já começa esse aceleramento dos fios telógenos. Na perimenopausa, que quando começa os sintomas, tá bom. Isso. Tá. Você tem mais um slide aí ou não? A aí gente vai passar. Já é o cronograma. Então, o cronograma, por enquanto, não vejam o cronograma. Não vamos encher a tela com cronograma. Volta aí, porque senão elas vão ficar vendo o cronograma. Isso aí tudo vai ser disponibilizado para vocês, direitinho. A Nath, ela vamos pôr, põe no outro, porque no outro dá pra ver o... Da pele? Aquele lá, dá pra ver direitinho esse daí. Se tiver que encher a dela, já enche a tela para as pessoas verem direitinho. Então, a gente tem o fio de cabelo, ok, entendido que você, depende da sua genética, o seu fio vai ser de um jeito X ou de um jeito Y, com mais ou menos cabelo, liso ou crespo, e tudo isso. O grisalho já vem no processo de envelhecimento. Mas vamos à base do fio antes. Esse fio, ele tem o que no fio? Qual a estrutura do fio? O fio, ele é composto por carbono e hidrogênio, que são as partes mais fracas, as pontes mais fracas. Se você lava o cabelo, as pontes de hidrogênio foram rompidas, mas depois elas voltam a ser ligadas. Depois tem nitrogênio e enxofre, que é a ponte mais forte. Para a gente quebrar a ponte de enxofre, por exemplo, são os alisamentos. Tá? Os alisamentos que quebram a ponte de enxofre. Tá? E o nitrogênio também faz parte. Esses componentes químicos juntos, eles formam os aminoácidos, que são pequenas proteínas que formam o quê? A queratina. Tá? Então, o fio é 90% queratina. Então, a composição do fio, juntas com carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e o enxofre, formam a proteína queratina. Tá? Claro que tem um pouquinho ali de água, mas muito pouco, mas a maioria ali é 90% de queratina, proteína. Por isso que se você faz a descoloração, você sente que perdeu força, elasticidade, a resistência do seu cabelo. Quando a gente vê, por exemplo, as mulheres indígenas que não tingem, né, o cabelo, você vê também as adolescentes, né, as que bem jovenzinhas. Se bem que hoje é diferente da minha época, mas as adolescentes não tingiam o cabelo, não colocavam nenhuma coloração. Elas tinham aquele cabelo, e tem muitas, aquele cabelo Gisele Bündchen, né? E que nem você, é tratadão e tal, porque é um cabelo jovem, é isso. E uma genética, de repente, que
que é melhor, e tem a ver também com nutrição. Tem a ver também com nutrição, tem a ver com a parte interna também e com os cuidados. Então, né? a gente pode falar que esse cabelo, quando ele vai entrando para juventude e amadurecendo, chega lá nos 30 anos, quando a mulher ela começa a usar muita coloração, muita tintura, ou fazer descoloração, né, fazer luzes e tudo isso, a estrutura é quebrada do cabelo, é isso? Isso, ela vai perdendo essa estrutura, porque ela vai danificando. Como o cabelo, ele é um tecido morto, que a gente fala, né? Ele não sofre uma regeneração como a pele. Então, uma vez que foi feito o dano, só cortando ou esperando crescer para melhorar. Então, se essa mulher for sempre descolorindo, até em períodos curtos e não tratar, ela vai ter um afinamento mais progressivo, um envelhecimento, uma perda de densidade, volume e diâmetro do cabelo, espessura do cabelo, mais rápido ao longo dos anos. Isso tudo a gente vê através de um exame, não é? Fora os nossos exames de sangue, de exames básicos, que são super importantes, de ver as vitaminas e tal, a gente pode fazer aquele exame que, como chama mesmo? O tricoscópio, né? Que é a videodermatoscopia ou tricoscopia, tá? Que a gente consegue verificar o diâmetro do fio, a distância de um fio entre o outro, se está com algum espaçamento, quantidade de fios no folículo, porque o padrão geralmente são 3 fios por folículo, a gente vai vendo que às vezes ao longo do ano fica 1 fio por folículo. Se a pessoa tem alopecia androgenética, hoje muitas mulheres vão se identificar, calvície, padrão feminino, né? Acontece esse afinamento do fio mesmo por conta dessa questão hormonal e genética. Certo. Você fala alopecia, né? Genética. É da genética mesmo. É da genética. É da genética. A mulher, ela que tem essa genética, ela vai ficar calva em algum momento, mas normalmente a gente fala que é após os 40. As mulheres que ficam antes, pode ter desencadeado, dado algum gatilho, seja hormonal, seja por estresse, né, as doenças psicossomáticas, os hábitos alimentares, nutricionais, tireoide, né, normalmente a gente vê essa questão também, que dá o gatilho para que essa doença apareça mais rapidamente, vamos dizer assim. Então, tá? se ela souber, hoje tem exame até genético, tudo, mas não é muito, a mulher não é de fácil acesso. Sim. Mas por esses códigos ela vai perceber, de repente, se ela tem, e se ela tiver, ela vai ter que cuidar mais, e o indicado seria, talvez também não tingir muito, isso. Não é isso? Porque assim, a alopecia androgenética, quando você faz o processo de tingimento, né, de tingir os cabelos ou a descoloração, não vai mudar o curso da alopecia em si, mas afina um fio que já é fino. Então, vai afinar mais esse fio. Então, a mulher que já sabe que tem essa predisposição, no exame da tricoscopia a gente consegue ver esses sinais, ela já tem que retardar ou atrapalhar esse processo de afinamento. Entendi. Tá. A coloração, o que ela tira do cabelo? A gente tem as colorações temporárias, semi-permanentes e permanentes. Qual é a diferença? A temporária é aqueles sprayzinhos que você disfarça os branquinhos, entra no banho, ele rapidamente já sai, tá? As semi-permanentes são os tonalizantes, por exemplo, tá? A rena, eles ficam a nível de cutícula, que é a parte externa do cabelo. Então, praticamente não tem dano ali, tá? Às vezes mais retira um pouco mais de óleo, o cabelo fica um pouco mais poroso, com mais frizz. Quando a gente fala de permanente, aí é uma coloração, tá? Que daí ela entra pro córtex e ela pode, às vezes, atrapalhar um pouco a resistência do cabelo. Não tanto quanto a descoloração, o loiro, tá? Mas tira um pouco mais de óleos, tá? E das proteínas também. Mas os tonalizantes, né, e as renas são menos agressivos. Então, tá? Por não penetrar tanto no córtex, que é a estrutura mais interna desse fio. Então, seria uma opção para a mulher que está ficando grisalha, não quer, de repente, ela usar a rena ou esse tonalizante no cabelo. Isso. Tá. A mulher, por exemplo, é normal começar após os 30 anos, a questão de aparecer a canice, os brancos. Então, a mulher que tem pouquinho, só tem um pouquinho aqui na frente ou um pouco atrás, eu sempre sugiro, oriento a começar pelos tonalizantes. Depois, quando apareceu mais de 30%
quanto dos brancos, daí o tonalizante já não vai cobrir tudo. Então, aí já vai ter que partir para uma coloração permanente, tá? Que os tonalizantes da coloração são mais leves, a composição, normalmente tem mais tratamento dentro, né, da composição, da coloração, então vamos dizer que são químicas mais leves. Quando a mulher, ela tinge, né, que não é, com tinta mesmo, que você falou que é o terceiro, né, tem as temporárias, semipermanentes e as permanentes, que duram de 30 a 40 dias. Então, essas permanentes, que vão lá no corinho mesmo. Então, essas, a mulher tem que espaçar de quanto em quanto tempo seria o ideal, e o que ele tira do cabelo? Olha, pode espaçar, fazer essa coloração, essa cobertura dos brancos de 30 a 40 dias e ele vai tirar um pouco de proteína, né, os aminoácidos e os óleos, que são super importantes e perde muito no processo de menopausa. Então, que óleos? O cabelo tem óleo? O óleo tem um óleo natural do couro cabeludo, da nossa pele, que a gente perde, que é um processo natural a gente ter. Ah, tá. Então, o ressecamento que acontece na pele, ressecamento vaginal, tem o ressecamento capilar também. Tem o ressecamento capilar. Olha, isso é bom. Que o cabelo envelhece junto com a nossa pele. Então, o cabelo, ele tem sim na sua composição os óleos. E hoje a gente tem no mercado os óleos vegetais, por exemplo, abacate, jojoba. A gente ouve muito falar do óleo de coco também. E fazendo essa reposição, né, nutritiva, melhora a porosidade do cabelo, o ressecamento, né, a textura cosmética do cabelo melhora. Então, com a coloração, vai perder a proteína e vai perder bastante óleo. E a água perde mesmo de uma forma mais rápida, mas o que o cabelo mais sente é perder os óleos e perder as proteínas. Então, o que a gente percebe? Que nós estamos, a partir do momento que você começa o processo de envelhecimento, a desaceleração mesmo, a partir dos 40 aí que é visível a desaceleração, o envelhecimento que é a desaceleração e principalmente a menopausa, você tem uma desaceleração aí desses fios que se já são na fase que você nasceu, da genética, pouquinho e tudo, isso vai piorar se a mulher continua com muita química e tudo. Uma forma de tentar equilibrar um pouco o jogo é o tratamento. Isso, são os cuidados, seja via oral, né, seja os cronogramas de tratamento ou cronograma capilar, né, os hábitos alimentares de vida também. Hoje tem bastante clínicas, salões que já fazem a terapia capilar, já fazem cuidados com o couro cabeludo, com os fios. Então, como qualquer outra patologia, quanto antes você tratar, né, quanto antes você fazer ali uma profilaxia, uma prevenção, vai ser melhor, mas o cabelo vai responder, não deixar chegar o dano, né, tão ali progressivo a ponto de você demorar muito ou até mesmo não conseguir tratar, né, do jeito que você gostaria que ele refletisse, que fosse o resultado. Nath, volta um pouquinho o slide do meu cabelo, lá em 2017, 2018 e tal, aquele que dá para ver bem, esse aí não dá para... Esse aí ó com cor. Esse aí eu preciso fazer um post com esse e falar assim, olha, meu cabelo era assim. Né? Quando eu comecei o tratamento, eu fazia muitas luzes. Começou o processo de envelhecimento mesmo. Eu entrei na menopausa faz 2 anos. Então, assim, aí eu já estava no início do processo, na perimenopausa. E o fio começou a desfalecer praticamente, as pontas e tudo isso. E aí eu comecei a deixar crescer e fazer toda a transição capilar aos poucos. Mas muitas mulheres não querem fazer a transição capilar nesse sentido, de deixar grisalho. Totalmente compreensível, não é necessário, não quer dizer que você é mais empoderada ou não quer dizer isso, a gente aceita. Eu tenho esse cabelo grisalho e tô deixando porque eu gosto realmente. Mas o meu cabelo, ele voltou a ser o cabelo de lá de antes da tinta. Porque eu lembro que eu ficava num questionamento assim, mas eu tinha muito cabelo quando eu era jovem, quando eu era adolescente e tal. E de repente, não foi só nesse período da menopausa, eu comecei a ter o cabelo assim...
ruim. E eu nunca pensei, Tati, você sabe disso, eu nunca pensei em hidratação, eu nunca fiz hidratação, eu achava hidratação uma bobagem, que era só pegar dinheiro no cabeleireiro, você sabe, que também é caro, né? Mas a mulher, ela pode fazer em casa muitas coisas. Pode, com certeza, pode. Porque o processo de envelhecimento do cabelo, ele envelhece como a pele, vamos dizer, né? Ele envelhece junto com a gente. Então, quais são os sinais que normalmente você sente? Perda dos lipídios, que aí você vê o ressecamento, diminuição da espessura, do volume do cabelo. Então, viu esses sinais, comecem a tratar, pode ser em casa mesmo. Hoje tem muitos produtos que podem se utilizar, né? Tem os pré-pulsos, as pré-lavagens que pode usar para as mulheres que vão na academia, né? Que fazem algum esporte. Enquanto estiverem fazendo esporte, pode ir com esse produto, você já está cuidando do seu cabelo, está evitando o ressecamento, o suor, né? Até a quebra depois, na hora de pentear, quando chegar em casa, depois da lavagem. Então, sentiu esses sinais, diminuição de diâmetro, tá começando a cair um pouquinho mais, tô sentindo ressecamento, parece que tá muito poroso meu cabelo, né? E já tá atingindo essa idade aí, 40, 40 a mais, comecem a cuidar, 40 ou ainda até não conheço. antes. Lá é por volta dos 50, que é 45, 47, 50, que daí a coisa começa vai a sentir, pegando. Né, a diferença. Você trouxe alguns produtos, pode deixar o passador de slide aqui, que a gente não tá, a Nath tem uma linha dela, mas a gente está mostrando aqui várias, como exemplo mesmo, e explicando o que você pode passar para cuidar desse cabelo, certo? O que você pode falar assim, a mulher deveria fazer? Então, começando pelo couro cabeludo, que é a parte principal, eu sempre gosto que use peeling de couro cabeludo, pelo menos umas 2 vezes na semana. Pode ser um shampoo esfoliante, a gente vê bastante no mercado, que tem as microesferas, parece umas bolinhas que tem dentro, tá? Esse peeling, ele vai ajudar o quê? Na regeneração do couro cabeludo, retirada das células mortas, sujidades, porque a gente sua muito, aplica muito leave-in, né, no cabelo, às vezes vai pro couro cabeludo, então fazer essa limpeza, essa higienização no couro cabeludo é importante, porque é claro que como caspa, oleosidade, dermatite, não obstrui o folículo, não impede que o fio saia, mas ele tampona, não deixa o ambiente saudável. Então, para deixar o ambiente saudável, eu sempre gosto que faça uma esfoliação pelo menos 2 vezes na semana. Tá? Com o peeling é só passar? É só passar como se fosse um shampoozinho, assim, deixa agir uns 2, 3 minutinhos e depois enxágua. Tá bom. E pode associar com ele, por exemplo, uma proteína ou até mesmo um óleozinho que você pode aplicar no fio que você já está cuidando, tá repondo óleo, melhorando, né, ali a emoliência do seu cabelo, o brilho do cabelo. Então, pode fazer em conjunto, pode aplicar o peeling, até com o cabelo seco pode aplicar, tá? O peeling e vem com uma proteína ou com óleo nos fios. Espera de 10 a 15 minutinhos e faz um enxágue. Mas como a gente compra isso? Por proteína de cabelo? Pode ser os óleos. Normalmente vem como pré-pool, pré-shampoo, pré-lavagem. Na própria composição, tá na própria instrução, né? Na verdade, indicação do produto vem. Aplicar antes de lavar, esperar de 10 a 15 minutos antes da lavagem. Então, esses produtos vieram com força agora. Antigamente, a gente não via muito. Mas já tem marcas que já fazem, marcas conhecidas, que já tem já esses pré-lavagens, que já vai proteger o cabelo dos danos do shampoo. Quando você passa o shampoo, você não sente ressecar um pouquinho mais? Sim. Eles vão proteger, tanto o óleo quanto a proteína já vão proteger desses danos. É verdade que a gente tem que sempre colocar a água no shampoo, porque o shampoo é muito forte? Não por ele ser forte, mas para melhorar a espalhabilidade e lavar de uma forma uniforme o seu cabelo. Shampoos fortes pode estar relacionado a ter muito sulfato ou ter menos sulfato, mas a indicação da diluição é para espalhar no couro cabeludo, você não deixar muito resíduo aqui em cima e não deixar de lavar nenhuma parte. O cabelo fica mais limpo quando ele tá diluído. O shampoo do que você pegar um shampoo concentrado e aplicar diretamente, que geralmente é isso que a gente faz. Mas não por ele ser forte a composição, porque a gente tem shampoos que são suaves, shampoos calmantes, mas é mais para isso, para evitar o acúmulo e fazer uma limpeza mais efetiva. A indicação é o shampoo mais natural possível.
Isso, mais natural possível pode ser, porque ele tem mais ações terapêuticas, vamos dizer, do que os que têm composições mais sintéticas, vamos dizer assim. Então, os que têm, por exemplo, óleos, né? A gente vê muito hoje, óleo de alecrim, hortelã, melaleuca, camomila, lavanda, eu gosto bastante. Por quê, Maria? Como eu falei, a gente tem óleos no corpo, né? Quando a gente fala dos óleos vegetais, eles são muito próximos dos óleos que a gente produz no nosso corpo. Então, o organismo reconhece melhor. Entendi. Tá? Então, é interessante, sim, essa linha mais natural. Daqui a pouco a gente vai... Esse daqui é o quê? Esse trouxe? É um olhinho, tá? Reparador, finalizador. Davines, né? Isso, esse aqui. Davines. Que é... Davines é uma linha sustentável, então, orgânica, eu lembro, quando a gente voltada. começou o tratamento, a gente usava esse aqui. Muito. Esse óleo é o quê? Esse óleo é um reparador de pontas, tá? Para melhorar frizz, tem ação anti-frizz, para melhorar emoliência, maciez do cabelo, brilho do cabelo. Você vai usar depois que você fez a sua escova, aplica para finalizar e deixar mais brilho e deixar ele mais disciplinado. Para o fio branco é legal esse tipo de produto. Muitas vezes eu vejo a gente colocar muito produto e o cabelo ficar oleoso. Isso. Qual é a quantidade, assim, desses leave-in e tudo que a gente coloca? Leave-in, eu falo que é uma moedinha, assim, de 50 centavos. E o shampoo, para ser utilizado no banho, moedinha de R$1, vamos dizer assim. Nossa, tá? só isso? Não é mais que isso, não precisa passar disso, que daí já é exagero mesmo. Jura? Mas não precisa aplicar tanto leave-in. As cacheadas, elas aplicam muito para poder reduzir volume, disciplinar, definir. Tá? Mas não tem necessidade, até para não ficar com um aspecto muito pesado, emplastado, opaco esse cabelo. Então, não precisa passar muito produto, menos é mais no cabelo, porque ele não vai absorver tudo. Vamos pro cronograma, o que a gente, o que você fez, você separou vários tipos de cronograma. Isso. Vocês podem fotografar aí, no fundo vocês vão receber isso. Cabelos cacheados, cabelos com curvaturas. É isso? Isso. Tá. Eu fiz um raciocínio, Maria, 3 vezes na semana de cuidados, porque a nossa vida é bem agitada, né? Então, assim, não dá para ficar cuidando todos os dias. Tem mulheres que lavam todos os dias, né? Mas o mínimo de lavagem que a gente pede são 3 vezes na semana. Então, eu usei esse raciocínio para quem lava 3 vezes na semana, que não tem o couro cabeludo extremamente oleoso ou que não faz atividade física diariamente, pode lavar 3 vezes por semana. Então, eu dividi, né, entre nutrição, hidratação e reconstrução. E o que são esses tratamentos? A nutrição é a devolução de óleo, resumidamente, de lipídios, de gordura para o cabelo. Né? Então, normalmente são os óleos vegetais, semente de uva, argã, o coco, né? O óleo de coco que está bastante presente nas formulações cosméticas, principalmente capilares. Então, a gente vai devolver gordura, vamos falar assim, para o cabelo. Que tá? seria, por exemplo, esse. Esse aqui é da sua linha? Esse é. Que esse fui eu que formulei. A gente formula lá no laboratório da minha clínica. Ai, que ótimo. Deixa eu ver. Tem cheirinho? Não tem muito Ele cheiro. É só o óleo vegetal, mas se tivesse óleo essencial, teria. Esse daqui, daí, como que a mulher coloca? Coloca uns pinguinhos? Isso, você pode aplicar nas mãos, por exemplo, de 6 a 8 gotas e aplicar nos cabelos com a sua mão. Ou diretamente com o conta-gotas. Aí você vai aplica em cada mechinha umas 2, 3 gotinhas e vai enluvando, que a gente fala, massageando esse fio para permeabilização, para permeação desse óleo no fio do cabelo. Entendi. Tá? Essa seria a nutrição. A nutrição. E aí depois lava? Aí depois você entra no banho e lava normalmente, com shampoo e condicionador. E quanto tempo você fica aqui com No mínimo de 10 a 15 minutos. Mas pode ficar até durante uma atividade física de 1h30, 2 horas, não tem problema nenhum. Tá? Hidratação seria o segundo dia da semana, que não é um dia atrás do outro, né? Isso. Pode ser segunda, quarta e sexta, por exemplo. Né? Então, na segunda-feira fizemos a nutrição. Quarta-feira, a gente vai fazer reposição hídrica, que é a reposição de água, não a água propriamente dita, mas são ativos que a gente coloca, componentes que a gente coloca dentro de uma máscara que tem ação higroscópica. O que é isso? É que você consegue reter a umidade dentro do fio. Por exemplo, o ácido hialurônico, que é utilizado em bastante máscaras de cabelo, tá? Que ele mantém essa característica úmida de
de frizz. Então, por exemplo, nos dias chuvosos, que o cabelo fica com frizz e fica rebelde, máscaras com ação higroscópicas que tenham glicerina, que tenham, por exemplo, algas marinhas mais para o lado vegetal, vamos dizer assim, sempre são bem-vindas nesses dias, tá? Certo. Nesse cronograma, você pôs para os cabelos cacheados. E por que você colocou essa nutrição? Basicamente, é a mesma coisa ou não? Ou tem uma diferença? Mesma coisa, mas você pode ir trocando os produtos que você tem em casa, tá? Tá. Porque cada máscara vai ter a sua composição. Mesmo sendo nutritiva, cada fabricante vai colocar uma característica ali, algum tipo de ativo que tem ação diferente. Então, se você tem 3 tipos de máscaras nutritivas em casa, você vai intercalando elas, o uso delas, tá? Então, quando você acha aquelas máscaras, por exemplo, eu vou na farmácia, aí eu vejo um monte de máscara e não sei, nossa, eu fico confusa de tanta variedade que tem e a gente não tem a mínima ideia da qual escolher. Aí você vai escolher ou a mais barata, depende de como você está no momento, ou uma das mais baratas, né? Mais barata, ok. Ou a mais cara, que você fala, eu vou na mais cara, que deve ser a melhor. Ou você vai na média, que você fala assim, olha, essa aqui não deve ser nem, deve ser média, deve ser nem ruim, nem tão boa, é a média aí. Como você escolhe uma máscara dessa? Porque o que varia, por exemplo, em questão de valores, é que numa máscara mais em conta, ela vai ter uma concentração menor de ativos e ativos mais simples, vamos dizer assim, né? A intermediária, a gente já pode encontrar uma máscara um pouco mais concentrada, com ativos um pouco mais nobres. E a caríssima, ela pode ter ativos nanotecnológicos, porque a nanotecnologia, ela vai penetrar mais no fio. Então, depende muito do que você quer. E você pode intercalar. Se tem um mês que você está segurando um pouquinho mais ali a renda, você pode ir para uma máscara intermediária, mas não deixa de cuidar. Porque, de alguma forma, você está entregando tratamento para o cabelo, tá? Então, não significa que a mais cara é a melhor. Claro que sim, por conta dessa questão nanotecnológica. Mas não se a gente está falando de empresas seguras, né? Seguras. Porque, porque, teoricamente, se tiver na prateleira, tem que ter o registro da Anvisa. Então, teoricamente, seria teoricamente, seguro. porque tudo tem registro aí que a gente nem sabe. Que nem sabe. Exatamente. Então, a nutrição, que são os óleos, que você pode fazer, você em casa mesmo. Tudo você pode fazer em casa. Pode fazer em casa. No tratamento, quando você vai na clínica de tratamento do cabelo, obviamente que a massagem é diferente, tudo isso. São adicionados também hoje bastante tecnologia, que tem os lasers, vapor de ozônio, alta frequência, que vai potencializar e vai dar melhor permeação para esses ativos. Porque a lavagem de chuveiro nunca é igual do salão, né? Não. Então, inclusive falam, eu vi pessoas especialistas em cabelo falando que é muito importante que a gente tenha uma água filtrada e que depois dê um banho no cabelo, porque a água que a gente recebe, a água que vem né, do chuveiro e tudo, é uma água que não é uma água também. Tem tratamento e própria para o fio, né? Isso. Era o que me faltava, eu tenho que comprar água. Não, mas no filtro pode ser. Água hoje filtrada vai colocar no cabelo. Até Puri Shower, né? Do quê? Puri Shower é uma marca que ele tem um filtro que você pode trocar o chuveiro da sua casa, ou até quem tem salões, e trocar a mangueirinha do chuveiro do salão, porque ele tem minerais ali que vão ajudar no cabelo. Vai filtrar a água. Você já ouviu isso? Nossa, eu não vi isso, super mas legal, será vou te passar que... depois. Depois... Não, é bem interessante isso. Hoje muitos salões já usam. Já vi muitas pessoas que trocam o chuveiro da casa por ele, por conta dele ter esse filtro. Puri Shower que chama. Olha, meu Deus. Vou mostrar. Bom, então, nutrição, hidratação e hidratação. Por que a sequência de hidratação e hidratação aí? Porque nos cabelos cacheados, você não precisa, por exemplo, reconstruir logo depois. Se você pensar assim, vou nutrir, vou hidratar. O cabelo cacheado, ele já tem uma característica mais seca e é um público que não faz muita química. Não faz alisamento. Normalmente ou faz muito alisamento. Se é cacheada, do cacheado, não faz. A cacheada que se mantém cacheada. Isso, a cacheada que se mantém cacheada, não as químicas, né? Mas a gente tem que hidratar muito e nutrir primeiro
para melhorar a parte de emoliência, né, de brilho, para depois vir com uma proteína, para que a proteína mobilize melhor nesse cabelo. O cabelo tem que estar a proteína? É lá no último dia, ó, tá vendo? Ah, na reconstrução. Na reconstrução, porque a cacheada não precisa reconstruir muito, ela não tem muito dano térmico, a não ser que ela seja uma cacheada descolorida. Aí eu colocaria mais uma reconstrução, por exemplo, ali no segundo dia eu colocaria uma reconstrução, no segundo e no último dia. Tá, então vocês podem fotografar aí, gente, e vocês vão receber também. Esse seria um básico. E aí todo mês você faz a mesma coisa? Isso, aí você só vai trocando as máscaras, mas o raciocínio, ele é muito próximo. Aí você só vai trocando as máscaras que você tem em casa, tá? Ok, tá bom. Vamos pro próximo slide, que é das coloridos e tonalizados, ou seja, a maioria. Isso que eu ia falar, a maioria. Esse tipo de cabelo, ele também não sofre muita agressão ainda, porque é um tipo de química que não é tão agressiva quanto os alisantes e as descoloridas, tá? Mas ele precisa bastante de hidratação, nutrição, e aí a gente joga também, ó, reconstrução. A reconstrução, normalmente, a gente faz a cada 15 dias, ou o cabelo que não tem muito procedimento químico, fazer a cada 40 dias. Uma cacheada, por exemplo, pode fazer a cada 40 dias. Quem tonaliza e colore pode fazer até no dia que vai fazer essa coloração, pelo menos uma vez por mês. Você trouxe algum produto de hidratação? Hidratação, o condicionador com efeito máscara, por exemplo, tá? Tá. O meu, ele tem um pouquinho de óleos e manteigas, então ele faz uma ação nutritiva, mas como o condicionador, ele entrega um pouco ali também de hidratação, tem uma reposição hídrica, os condicionadores normalmente eles já fazem uma hidratação por si só. O condicionador é só nas pontas. Isso, esses produtos de emulsão que a gente fala, creme, é do comprimento para as pontas, da orelha para baixo, para também não atingir muito o couro cabeludo e trazer oleosidade. Certo, ok. Então, hidratação, nutrição e hidratação. Qual é a base aí que você fez essa estrutura? Eu sempre raciocino que eu preciso melhorar a emoliência e o ressecamento, que é o que mais as mulheres que tonalizam e colorem reclamam, né, de ressecamento e porosidade. Então, eu falei... Que é aquilo que estava no meu cabelo, na ponta do cabelo? Isso mesmo, tá? A porosidade, como que a gente pode enxergar? Quando você vai pentear o seu cabelo, se para muito na escova, para muito no seu dedo, é um cabelo poroso. O ressecado, a gente já sente na estrutura dele um cabelo mais seco, né? E o quebradiço, que é o que precisa de proteína, né? Aquele cabelo quebrado que a gente vê, muita pontinha branquinha nele, muita ponta dupla, é um cabelo que precisa de mais reconstrução. Então, eu passando aqui a mão no meu cabelo, por exemplo, ó, ele para. Isso eu não sei se ele tá em... É porque às vezes ele tá com leave-in, tá com algum tipo de spray, que daí impede um pouquinho. Tá. Mas, quando você for pentear, né, depois do banho, ou quando ele estiver sem nada, você pode fazer esse teste. Deslizou, mas, né, ou se ele pegou muito na escova, tá muito difícil de embaraçar, é porosidade. Isso. Entendi, porosidade, tá certo. Tá, então hidratação, nutrição, hidratação e a reconstrução só no final. Só no final também, porque é um cabelo que eu posso reconstruir até no dia, na próxima coloração, por exemplo, ou na próxima tonalização. Tá? Quanto tempo tem que espaçar a coloração? De 30 a 40 dias. Os tonalizantes, eles duram mais ou menos 20 dias, de 15 a 20 dias. Então, mas tinta? Tinta de 30 a 40 dias. Então, o que acontece é que muitas mulheres que estão ficando grisalhas, elas não vão esperar de 30 a 40 dias. Aí tem que cuidar, né? Não, mas você vai cuidar, mas por causa da tinta, você tá falando? Isso, da tinta, mas não tem problema. A coloração e tonalizante, se reduzir um pouquinho esse espaço, tem mulheres que aguentam 20 dias, até mesmo a coloração, ela não tem problema, tá? A descoloração que não pode fazer num período muito curto. Mas a coloração e tonalizante não tem problema diminuir, não. A descoloração que você fala são as luzes. As luzes.
Isso, de loiro. quanto e quanto tempo? De 4 a 6 meses, o espaçamento de uma para outra, tá? Não menos que isso, 2 meses, 3 meses, porque você está tirando muita resistência, muita proteína do cabelo, ele vai quebrar, ele está mais suscetível à quebra. Então, tá? luzes que a gente fala assim, eu não faço na raiz, no fundo pode ser pior. Pode ser do pior, que a tinta. porque o fio, ele tá um fio mais frágil. Né? Mesmo que você faça só na raiz, quando vai retirar, passa o produto químico pelos fios. Então, causa uma fragilidade e uma ruptura, suscetível à ruptura. Isso. Tá? Bom, então 8 hidratações, 3 nutrições, uma reconstrução. Se não faz nada, esse cabelo na menopausa vai ficar cada vez pior. Ele tende a ficar mais ressecado, ele tende a ficar um cabelo menos diâmetro, menos espessura, porque claro que as químicas vão afinando, né? Mesmo a coloração e tonalizante, eles vão afinando um pouquinho, né? Então, ele tende a ficar um cabelo mais fragilizado, sim, mais fino. Então, essas 4 semanas são sempre? Isso. Pode até intercalar. Se eu comecei, por exemplo, hidratação na semana 1, então agora eu vou começar na nutrição, porque é um cabelo que já está sendo tratado. Eu vou na verdade, fazer a minha coloração perto ali da semana 2. Tem problema eu fazer uma reconstrução para preparar meu fio? Problema nenhum. Tá? Pode fazer uma reconstrução antes de passar pelo procedimento químico. Isso é excelente. Tá? Gente, eu vou ter que colocar um quadro, né, em casa. Que tem um raciocínio, né? Que não... Um quadro no banheiro para ver exatamente o que tem que fazer. E outra coisa, tem alguma dica? Porque são tantos produtos hoje que são bons. Isso. E aí que você põe uma etiqueta, o que a gente faz? Você vê que a minha dúvida é de uma questão prática. Como você vai descobrir depois de tanta coisa? Você pode comprar, por exemplo, eu gosto muito que troque os ativos, porque não é que acostumou com aquele produto, que às vezes a gente tem essa sensação, mas é que o cabelo vai mudando de necessidade. Como eu falei, cada fabricante coloca um tipo de ativo. Então, pelo menos ter 2 máscaras de cada classificação ali, é interessante. Você pode colocar uma etiquetinha, segunda, quarta e sexta eu vou fazer esse, né? Ou na semana 1 eu vou fazer com esses e trocar. Quando acabar essas máscaras que você comprou, você faz uma troca para outras marcas. E não precisa ser conjuntinho. O shampoo ser igual ao condicionador ou ser igual à máscara. Você pode usar um shampoo de uma marca, condicionador de outra e uma máscara de outra marca. Então, isso não falam pra gente. Porque falam, se você usar esse condicionador, ele vai funcionar mais com tal shampoo. Não. O que pode acontecer é aqueles produtos que têm passo. Passo 1, 2, 3 e 4 tem um raciocínio em cima de pH, que a gente fala, tá? E de absorção. Aí você segue os passos, tá? Porque tem um raciocínio lógico em cima daquilo e é mais eficiente. Agora, esses produtos eu poderia pegar esse shampoo e usar um condicionador dessa máscara. Porque as necessidades de couro cabeludo e fio são diferentes. Eu não preciso comprar um conjunto de um shampoo calmante e uma máscara hidratante. Não. O meu cabelo precisa de mais nutrição, eu sou cacheada, por que você vai comprar um condicionador reconstrutor, por exemplo? Então, você pode trocar de acordo com o tipo de couro cabeludo e fio, não precisa fazer conjunto, isso já é comprovado, já que não precisa. Porque para venda, para o marketing é melhor. Óbvio, se a pessoa compra. Sim, como a gente não está defendendo nenhuma empresa, então... Não precisam comprar conjuntos de várias marcas, meninas. Podem ir trocando, usem as máscaras que vocês mais adaptaram e vai trocando. E o shampoo que você mais gostou. Não precisa ficar fazendo conjunto, não. A não ser, como eu falei, de produtos que tenham passo a passo. Certo. Vou deixar aqui @Natália Nadur, que se te mandarem direct e tudo, você responde, né, Natália? Com certeza. Então, você responde, tá? Vai responder, não, por favor. Respondo sim. Aqui, tem o das grisalhas, pra gente tem o das grisalhas, amarrar aqui. Maria vai me avisando. Cabelos aqui, tá indo. Peraí, pra a frente. Natália é míope, então ela tá grisalhas. Grisalhas, deixa eu voltar. Volta aqui, 7 hidratações, 4 nutrições e uma reconstrução.
Qual que é o raciocínio do grisalho, Maria? Na verdade, o cabelo, todo fio que passou por um processo de envelhecimento, ele perdeu os melanócitos, que são os pigmentos que formam a cor dos cabelos, perderam as células troncos, capilares, que é responsável pela multiplicação, tá bom? Perdeu um pouquinho. Ainda não é perdeu. Diminuiu, tá? Diminuiu. E aí, por conta de estresse oxidativo, e perde muito óleo, perde muito lipídio. Então, é um cabelo que ele fica mais endurecido, mais indisciplinado. O fio branco é um cabelo mesmo mais estranho perto dos outros, vamos dizer assim. Ele é um cabelo mais rebelde. Mais rebelde, né? Mais indisciplinado. Então, ele precisa de muita nutrição, tá? E a gente reconstrói ele um pouco também para ele ter um peso. Para ter essa tem sensação muito de frizz. peso maior por conta do frizz. É impressionante como aumenta o frizz. Por que a reconstrução ela aparece sempre menos? Porque ela pesa um pouco mais, tá? Os aminoácidos e as proteínas, elas pesam um pouco mais. Então, eu sempre vou com calma na reconstrução. Às vezes, se conseguir ir num salão, tá? Mesmo que for simples, vão usar máscaras reconstrutoras que vão dar ali uma reposição, um ganho de massa para o cabelo. Então, a reconstrução, às vezes, se fizer em casa, vai pesar muito mesmo, tá? Se fizer todos os dias ou 3 vezes na semana, a reconstrução não é indicada. A reconstrução é a cada 15 dias, 30, 40 dias, tá? Então, por isso que ela não aparece muito, a não ser que no loiro aparece mais. Mas nas grisalhas, vocês podem abusar mais dos nutritivos, tá? Dos óleos, das manteigas, tá? Normalmente vem escrito nos rótulos. Tem aí manteiga? Manteigas. Aqui, ó, gente, a manteiga eu não trouxe manteiga mesmo. Mas normalmente vem, ó, máscara condicionante com ação disciplinante. Vem aqui, ó, depantenol, manteiga de karité, amêndoas. Então, normalmente vem indicado. Você viu óleos e manteigas? É um cabelo voltado para o cacheado, para o grisalho, tá? Até para os tonalizados, né? Uma dica boa é que todas as grandes empresas, e hoje até as mais orgânicas e tudo, elas têm no próprio site passo a passo para você fazer. Às vezes você não vê, porque o que eu me preocupo, às vezes eu vejo na farmácia ou numa perfumaria e tudo, o óleo ou o shampoo e tudo. Mas nada te explica o que fazer. Você vê, você já não sabe ler. Primeiro você não consegue ler, porque você vai perdendo, né? Aí é tudo muito pequeno. Você não entende nada do composto lá. E aí você no escuro você vai meio que colocando. Mas se você olhar no site, geralmente os sites são explicativos. E se não tiver, você reclama, porque é um direito do consumidor. Eles falam a composição, falam o modo de uso, e hoje já tem, por exemplo, sites que têm uma tecnologia inteligente que você vai respondendo um questionário em cima, como que tá seu cabelo. E aí ele indica aquele produto para o seu cabelo, você já viu? Eu acho que eu fiz isso em Portugal, no ano passado eu estive em Portugal, e numa loja, aquelas lojas de Magazine, e tinha... Qual que é? A Kerastase. Isso. E aí, mas ó, você faz muito melhor do que elas fizeram. Mas assim, elas fizeram lá porque assim, elas não são tricologistas, né? E meio que faz por cima. Aí o negócio não rodava, o negócio não entrava no computador, e aí elas fizeram a tricoscopia. Tricoscopia. Mas também ninguém sabia explicar direito, porque era muito focado para a venda daquele produto. Não era focado para te explicar realmente a saúde capilar. Então, né, se eu pudesse indicar, é a gente entender tudo isso e indicar realmente um profissional, pelo menos a cada 6 meses, você ir entender o que você está usando ou a proposta de você usar. Hoje nos salões, nas clínicas de tratamento capilar, clínica de dermatologia, tem muito tratamento capilar já, e tem, né, as especialistas no cabelo que indicam os melhores produtos, até mesmo quando você vai na drogaria, você tem as especialistas, as consultoras que podem te ajudar também, é uma dica, né? É uma dica, só mas que não assim, são especialistas muitas naquilo, vezes, isso que o time da farmácia deveria ter, né? Especialistas geral, contratada pela farmácia. Isso. Mas o que você tem lá, muitas vezes, é a promotora do produto. E aí a promotora do produto, ela vai ainda te vender, obviamente, aquilo que é mais caro, ou que ela vai ganhar. Da empresa dela. Então assim, não estou falando mal de ninguém,
nenhuma, mas é o do dia a dia o que deveria acontece. ser desta forma. A própria farmácia e perfumaria oferecer não o próprio produto. Mas vamos entender o que acontece no nosso cabelo para, inclusive, exigir dos fabricantes. Né? Aqui, como é que a gente amarra? Então, fazer isso sempre. Isso. Nossa, e pode ir trocando. 3 vezes por semana cuidando, ou uma semana que estiver muito agitada, pelo menos uma vez por semana. Aí eu tenho uma vez só para poder, essa semana, cuidar do meu cabelo. Escolha nutrição, as grisalhas, tá? Então, olha, essa semana tá muito agitada, muita correria, mas eu preciso cuidar do cabelo, não quero deixar de cuidar. Pelo menos uma vez por semana, cuidando, fazendo uma nutrição, já é o suficiente. E já vai para a próxima semana, se conseguir fazer 2, 3 vezes, também ótimo. A máscara, quando você vê lá, máscara nutritiva, ela vai devolver óleo. Ela tem óleos, ela tem manteiga, ela tem emolientes. E tem máscara de reconstrução, agora que eu tô lembrando. Tem máscara de reconstrução que normalmente tem o quê? Proteínas, aminoácidos, peptídeos. São essas palavras que vocês vão ver nos rótulos. Então é máscara de nutrição e máscara de hidratação que tem também. Hidratação também. Agora eu tô A hidratação ela é mais leve. Isso, aí você consegue identificar nos rótulos o que é cada uma, né? Agora, os ativos que precisam realmente é um pouco mais difícil de quem é leigo saber o que vai precisar. Mas identificar o tratamento já é suficiente. Identificou a nutrição, hidratação e reconstrução, você já consegue fazer uma compra mais assertiva. E o mais natural possível. Então, isso aqui vai ser disponibilizado, esses cronogramas que a Natália preparou. E também a ida a um Maria, quando você fala mais natural possível, eu vou quebrar só um pouquinho de um tabu. Pode quebrar, pode. Porque como o farmacêutico trabalha com essa parte estrutural química também, o que acontece? Se fala muito mal de silicones, né? A gente tem classes de silicones. Os silicones hidrossolúveis, o que significa isso, tá? Os silicones que quando você molha o seu cabelo e tira ele, ele vai sair com a água. E tem os silicones lipossolúveis que aí não, eles pesam, eles aderem no fio e fazem uma deposição desse resíduo, tá? Então, esses silicones, eles não são bem-vindos para o cabelo por fazer esse depósito. Mas silicones hidrossolúveis, que a gente fala, não tem problema usar o porque silicone. Ele sai. Ele dá muita maciez. Silicone Mas dá tá escrito? muita maciez. Tá escrito? Agora já tá vindo. Mas antes não tinha. Não. Agora começou a vir. Por exemplo, parafina é muito utilizado. Parafina? Parafina, que é o petrolato, né? Então, mas assim, parafina não é aquele que os surfistas usam, fica aquele... o petrolato, ele faz uma deposição no cabelo. Mas os cabelos dos surfistas geralmente então, não daí não. A parafina não é legal. Tá. Mas o silicone, que todo mundo coloca como vilão, mas a indústria farmacêutica e cosmética ama. Porque uma máscara sem silicone, ela não dá tanta maciez. Mas os silicones hidrossolúveis, eles podem ser utilizados. Né? Agora, tem linhas de produtos, por exemplo, que são mais naturais, elas não colocam nem silicones, mas você vê a diferença? Uma máscara que não tem silicone, dessas mais orgânicas, você às vezes não sente tanta maciez como uma máscara que tenha silicone. Dá pra gente sentir essa diferença, tá? Então, não fiquem preocupados com essa questão de ter ou não ter silicone, que hoje já tem no mercado, a maioria já usa os silicones hidrossolúveis, que você vai passar, vai dar maciez, vai dar emoliência, mas vai sair com a água. Tá? Você trouxe aqui escovas de cabelo, isso aqui... Não, isso aqui não é... É uma escova, principalmente para as mulheres que têm sensibilidade, quer melhorar fluxo sanguíneo local, ó, vai passando pelo couro cabeludo ela. Ela faz uma massagenzinha, tá? E também para mulheres que já optaram por cabelos mais curtos, que normalmente depois de uma certa fase, assim, uma certa idade, a gente quer cortar o cabelo, deixar o cabelo mais curto. Nossa, eu nunca vi sendo vendido isso aqui. Essa é a marca, é a Tangle Teezer também. Só que pode ser usado por homens ou por mulheres com cabelo mais curto. Tá. Então essa. Aí, qual mais? Essa daqui, ela entra no passo desembaraçar. Pode desembaraçar tanto dentro do banho, com o cabelo molhado, com um condicionador ou uma máscara. Desembaraçar dentro do banho. Ela foi desenvolvida para isso, para melhorar a quebra, né? Melhorar frizz também. Então, essa pode desembaraçar no banho, ou com o cabelo molhado pós o banho, ou com o cabelo seco para desembaraçar também.
Tá? Porque se você usa uma outra escova no banho, você pode quebrar o cabelo. Pode, tem escovas que não são indicadas para desembaraçar, porque elas quebram mais, né? Elas aumentam mais o frizz, rompem mais. Como chama? Tangortise. Não, isso é marca. Mas você procura por o quê? São escovas que Sabe o que a gente pode pensar? Não comprar as escovas que tem bolinhas na ponta, já vai ajudar. Aquelas escovas que tem bolinhas na ponta, elas já embaraçam mais. E já causam embaraçamento e uma quebra maior do fio. Agora, se são escovas mais lisas, pentes mais largos, aí não tem problema, pode utilizar. É que essas têm tecnologia, são importadas. Nossa, mas tudo parece mais. que não tem tecnologia nenhuma, né? Mas é a tecnologia patenteada, todo mundo tenta copiar a tecnologia. Hoje tem muitas no mercado que você olha com esse aspecto, mas não é a original. Mas ela tem tecnologia patenteada. Mas se não usar as escovinhas que tem essas bolinhas, né? E também procurar pentes mais largos, tem mulheres que gostam de pente, pode procurar os pentes mais largos, não aqueles pentes tão fininhos que o cabelo não vai conseguir deslizar muito bem, né, pela escova, pelo pente. Essa também é a mesma, né? Que você... Essa daqui é super interessante porque ela é um modelo que é para você secar com secador. É um plástico, Maria, que não tem muito aquecimento, para ter menos dano térmico, tá? E também menos dano de tração. Esse modelo, você vai passando o secador e vai secando com ela. Ela vai ajudando ali a secar e já alinhar o fio, tá? E como eu chamo como isso daí? Essa escova. Escova pra fazer... escova pra secagem dos cabelos, né? Com o secador. E aí, a gente passa pro último item, que é um secador. Esse secador esse é bom, hein? Parece. Não sei. Pelo menos ele é leve. Eu não gosto muito de secador assim, porque não dá pra dobrar. Eu tenho esse problema de viajar e tal. Sim, eu gosto daqueles que dobram. Mas explica pra gente. Tá. Esse tem os secadores comuns, né? No mercado, e que daí é só tomar cuidado para não usar ele na temperatura mais elevada, tá? Então sempre colocar ele na temperatura mais morna. Esse tipo de secador, esse designer aqui, ele é para que seque o cabelo por ventilação. Então ele seca mais pelo vento do que por aquecimento. É uma tecnologia dele, ele é feito de carvão também. Então é diferente o aquecimento dele do aquecimento tradicional, tá? A gente sempre fala para secar o cabelo com um palmo de distância, para que não atinja muito o couro cabeludo e não fique muito próximo do fio, trazendo ponta dupla, né? Bubble hair, que a gente fala que são bolhas de ar que vão fragilizando por conta do contato do ar quente com o cabelo molhado, tá? Então, sempre deixar uma distância de um palmo, que dá mais ou menos 15 centímetros, vamos dizer assim, tá? E sempre antes aplicar um protetor térmico, tá? E funciona mesmo? O protetor térmico, sim. Quando tem na rotulagem proteção térmica, pode confiar que foi feito testes para que esse produto vá para a prateleira, tá? E aí você aplica no cabelo e já começa a secar. E seca sempre movimentando o secador. Nunca deixa o secador com um ar localizado numa área só. Porque um couro cabeludo pode trazer o quê? Queimaduras, inflamação, excesso de oleosidade por calor, sabia disso? Se você colocar muito calor... Então, quando a gente vai no salão e faz aquele... tá causando um dano térmico. É um dano térmico, sim. Mas ainda mais se for progressivo, acumulativo, você está aquecendo muito esse fio, fragilizando, trazendo as tricoses, que a gente fala, que é ponta dupla, quebra... Tá? Então, tem que tomar cuidado mesmo. O secador, ele é melhor do que a chapinha, do que as escovas rotativas, tá? Porque a gente consegue dar uma certa distância, né, com uso consciente. Agora, a chapinha não, ela é um dano acumulativo que você perde até proteína. E Babyliss? O Babyliss também, porque ele é muito próximo do fio, fica muito próximo do fio. Sempre procurem ferramentas térmicas que a gente fala, principalmente a chapinha e o Babyliss, que a gente consiga identificar a temperatura neles. Tá? Qual é o máximo de temperatura? Assim, o máximo 180 a 200. Passou de 200 graus, você já está degradando a proteína do seu cabelo. E ela já foi pro beleléu, você não constitui mais, tá? Só cortando. Só cortando. Então, assim, até 200 graus, vocês podem usar. Passou disso, como é feito nas progressivas, 450, aí você já está degradando e fragilizando muito o seu cabelo, perdendo muita resistência.
Tá? Gente... Por isso que o secador, a gente fala, não tem problema usar todos os dias, porque ele não atinge mais que 180, 200 graus, e sempre utilizando um protetor térmico e respeitando essa distância do fio e do couro cabeludo. Dormir de cabelo molhado, então, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. É melhor você até secar com um secador, dessa forma que eu expliquei, do que dormir com o cabelo úmido. Quando você dorme com o cabelo úmido, você está atingindo tanto a saúde capilar do couro cabeludo, você está aumentando a proliferação de fungo e bactéria, podendo levar a uma dermatite seborreica, por exemplo, que é uma caspa mais evoluída, que pode acentuar ou pode trazer uma queda de cabelo, tá? E no fio, você deixa o fio mais quebradiço, pode levar a quebra, aumentando também o frizz, que você está aumentando a tração dele ali, né, na fronha, ali no travesseiro, com ele úmido, então ele traciona mais também, tá? Eu comprei a fronha de cetim, eu não sei, isso funciona? É, menos atrito, funciona, é um cuidado a mais. Bom, para você que ficou confusa com tanta informação, você vai rever esse vídeo e anotar muita coisa, porque... cabelo tem história, viu? Tem muita coisa. Gente, é impressionante. Nesse que período... tem muito produto, né? E nesse período, depois dos 40, 45, e principalmente na menopausa, a gente precisa realmente tratar esse cabelo, porque ele naturalmente passa por processo de envelhecimento, que é natural, mas... chegou a hora, se você quiser ter cabelos bonitos. Isso. Já melhora o estilo de vida, já melhora a alimentação. Isso é o que a gente não está colocando aqui, alimentação, água, o básico que o básico, isso. E depois, bons produtos. Não se preocupem com os preços, mas todo o cuidado que você tiver, identificou lá hidratação, nutrição, os tônicos para crescimento também são super interessantes. Hoje a gente tem o Pantogar, vou falar o nome aqui, porque aí é bastante usado, conhecido e hoje eles trouxeram para loção. Hoje tem um tônico loção, que é para crescimento, fortalecimento. Quem quer manter ali uma quantidade boa, um volume bom de cabelo, os tônicos vão auxiliar bastante, porque os shampoos, eles ficam pouco tempo em contato com o couro cabeludo, eles não têm esse poder, e as máscaras vão melhorar só o sensorial e a cosmética do fio. Quando a gente fala de crescimento, procurem por tônicos. Hoje tem bastante em drogarias, essas marcas de dermocosméticos, Vichy, né, Mantecorp, elas têm bastante. E marcas também, mais do dia a dia, Lola, sabe, que a gente utiliza, que a gente vê bastante em perfumaria. Tem também os tônicos à base de cafeína, de alecrim, que também é interessante ser usado. Natália, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. É um prazer te receber aí. E vamos começar, se não começamos ainda, a cuidar desse cabelo. A prevenir e retardando esse processo natural, mas que a gente consegue hoje, com bastante tratamento, retardar. Ou equilibrar o jogo e manter esse cabelo com volume, com brilho, né? Uma espessura boa, não deixar afinar tanto, né? Exatamente, que não é só a propaganda do shampoo que vai te proporcionar. Então, hoje, você, consumidora, seja exigente, entenda do seu cabelo, vá procurar rótulos, vai procurar outras mulheres que usaram. Hoje tem muito a base feedback, usei, né? não funcionou nada, mas às vezes não é que não funcionou, que é ruim. É que não o tipo foi do cabelo é diferente. Exatamente, pro seu cabelo. Já entrei muito nisso e não dá pra você devolver, e também não tem amostra. Fico muito brava. Eu seria uma ótima pessoa para ser consultora de um monte de empresa, porque assim, amostra que não tem, QR Code que não tem, que a gente não consegue ler, um monte de coisa que não dá, né? Mas estamos no caminho, melhorando aí. Com certeza as coisas evoluem. Obrigada, Nath. Obrigada.